Dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê-lhe poder. Algumas pessoas, quando começam a progredir, acabam se perdendo. Colocam em segundo plano seu caráter, ou seja, deixam de lado o conjunto de características morais e éticas que aprenderam ao longo da vida e passam a valorizar mais o dinheiro, o poder e a influência. Sem contar que não é incomum começar a desprezar, humilhar e até massacrar os outros que julgam como inferiores. Mas como Marco Aurélio, que foi reconhecido como o homem mais poderoso do mundo, em sua época não se deixou corromper pelo ego, pela vaidade ou pelo poder. O segredo foi ter aplicado o estoicismo. Marco Aurélio foi um dos filósofos estoicos mais importante e imperador romano de 161 d.C. a 180 d.C. Ele foi reconhecido como o último dos 5 bons imperadores e o seu tempo de governo ficou conhecido como Pax Romana, ou seja, a paz romana. Na verdade, quando Marco Aurélio morreu, a paz de Roma acabou. Mas o que fez Marco Aurélio ser tão bom? O estoicismo é uma filosofia simples, mas que tem o poder de transformar a forma com que vemos a vida, expandindo assim nossa percepção. Nos permite enfrentar as dificuldades e adversidades com mais clareza, discernimento e força mental. Com a sabedoria de Marco Aurélio, vamos explorar 7 ensinamentos de seus registros mais íntimos, chamados Meditações. Agora, antes de seguirmos com esse conhecimento incrível, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum conhecimento. Afinal, ele pode mudar a sua vida. 1. Escolha pelo que lutar. Os romanos, basicamente, não tinham conceito do mundo fora do Império Romano. Então, na visão deles, o imperador era efetivamente o único governante do mundo, o que tornou Marco Aurélio o homem mais poderoso da sua época, e nessa posição ele poderia ter tudo o que quisesse. A vida dos imperadores era basicamente um sinônimo de luxúria, vaidade e poder, e a única busca pela sabedoria era movida pela vaidade, como a prática de retórica, onde o conceito era aprender a argumentação persuasiva e assuntos para parecer mais inteligente e sábio que seus adversários, ganhando assim a admiração e idolatria de todos. Ou seja, parecer inteligente era mais importante que adquirir conhecimento e ética, e era isso que os imperadores romanos faziam. Eles se entregavam à vaidade e todos os prazeres que o dinheiro, sexo e bebida pudessem oferecer. Assim, qualquer vício que a mente pudesse considerar estava ao alcance direto de Marco Aurélio. Além de sua fortuna pessoal, Marco Aurélio estava completamente livre para usar o dinheiro do império, mudar as leis, os costumes ou até mesmo alterar a ética a seu favor. Ninguém ou nada o impediria. Ele não seria punido, nem colheria consequências de imediato para realizar seus desejos mais insanos. Mesmo com tudo à mão, Marco Aurélio definiu pelo que lutar e seguiu no caminho da virtude. Ele escolheu ser um homem bom e teve seu caráter moldado pela filosofia estoica. E não apenas em alguma situação ou por um período, mas todos os dias, durante os 19 anos de seu reinado como imperador. Marco Aurélio enfrentou a vaidade, o próprio ego ao declarar: "Eu escolho a virtude, não pelo bem da fama, os elogios e admiração, mas apenas pelo bem de ser bom." E essa atitude realmente tem valor. Imagine o contexto e considere se você estivesse nessas circunstâncias por quase 20 anos. Você conseguiria consistentemente, dia após dia, superar o monstro da tentação, sabendo que não haveria absolutamente nenhuma consequência, não importando o que você escolhesse fazer? É impossível voltarmos ao passado para sabermos nossa verdadeira reação, mas hoje vivemos cercados de tentações. Se não tivermos clareza pelo que lutar, é fácil cairmos na armadilha da vaidade, da bajulação ou nos vícios que o dinheiro, preguiça e a luxúria podem oferecer. Pense nos porquê que movem sua vida para a virtude. Talvez você queira ser um exemplo para seus filhos, uma criança pequena na família. Talvez seu porquê seja ser melhor em sua vida pessoal e crescer seu caráter. Ter intimidade com Deus, talvez seja servir ao seu casamento, sua família. Se destacar profissionalmente, tenha em mente seu porquê, e essa clareza será fundamental para reconhecer as ações de vaidade e luxúria que te fariam caminhar na contramão do seu caráter. 2. Realize seu potencial.
Marco Aurélio acreditava em viver de acordo com a natureza, e ao falar de natureza, ele não se referia às plantas ou os animais, mas sim à ordem natural do universo. Viver de acordo com a natureza, o que era sinônimo de viver de maneira sábia e virtuosa. O estoicismo defende que os seres humanos são, antes de tudo, criaturas pensantes, capazes de exercer a razão. Embora compartilhemos muitos instintos com outros animais, nossa capacidade de pensar racionalmente é o que nos torna humanos. A razão governa nossas decisões. Em certo sentido, os estoicos chamam isso de nossa capacidade dominante, pois permite que possamos avaliar nossos pensamentos, sentimentos e impulsos e decidir se são bons ou ruins, saudáveis ou não saudáveis. Portanto, temos o dever inato de proteger nossa capacidade de raciocinar e usá-la adequadamente. Quando raciocinamos bem sobre a vida e vivemos racionalmente, exibimos a virtude da sabedoria. Viver de acordo com a natureza, em parte, significa cumprir nosso potencial natural. Essa é a ordem natural. Uma lagarta se torna uma borboleta, um filhote frágil e sem penas se torna uma águia, não porque desejam isso, mas porque foram criados para isso. Da mesma forma, Marco Aurélio acreditava que o dever de um ser humano era realizar seu potencial. A natureza o fez humano, e com isso em mente, era seu dever nesta terra ser o ser humano mais gentil e virtuoso que ele pudesse ser. E essa era sua obrigação como ser humano. A grandeza de alguém está em obter o melhor de si próprio. Para Marco Aurélio, isso era o auge da realização humana, e não cumprir seu potencial era o lugar mais sombrio a que se podia afundar. De manhã, quando você se levantar de má vontade, deixe este pensamento estar presente. Estou subindo para o trabalho de um ser humano. Marco Aurélio. 3. A adversidade é o caminho. Todos passamos por adversidades e Marco Aurélio não foi exceção. Marco Aurélio enfrentou grandes dificuldades e lidou com períodos críticos durante seu reinado como imperador. O Império Romano estava envolvido em conflitos militares e guerras constantes, com tentativas de invasão da fronteira do norte, especialmente pelas tribos germânicas. Enfrentou uma pandemia chamada Peste Antonina, que dizimou boa parte da população romana. E além de todos os desafios e estresse, ele ainda teve que lidar com as perdas dos filhos e de sua esposa. Mas Marco Aurélio percebeu que encontrar adversidades é simplesmente uma parte da condição humana. Não é possível que vivamos sem qualquer tipo de problemas ou dificuldades. Independente da sua idade ou condição financeira, todos nós enfrentamos algum tipo de dificuldades e conflitos na vida, e não existe nada que possamos fazer para viver imune a isso. Você não tem controle dos acontecimentos externos, mas você pode controlar como reagir diante de cada situação de conflito. Você pode controlar se está pronto para enfrentar a adversidade quando ela vier. Quando esses eventos acontecerem, não reclame, haja, suporte. Você só pode suportar algo ou não pode. Então, o que acontece quando algo insuportável vier em seu caminho? Não se envergonhe. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens morrem com pena de si mesmo. Marco Aurélio. Marco Aurélio nos ensina que temos o poder sobre nossas mentes e não sobre os eventos externos, e é nos conscientizando disso que encontramos forças para nos sentir capazes de enfrentar qualquer conflito. Em vez de reclamar ou questionar, sinta-se capaz por ter as ferramentas e o espírito de suportar e passar por isso. Aguente esses eventos como um homem corajoso. Passe pela adversidade com bravura e saia do outro lado. Quando o fizer, perceba que essa suposta coisa ruim não era tão ruim afinal. Era simplesmente uma oportunidade de perseverar, de se superar, de continuar avançando. Marco Aurélio. 4. O dinheiro é indiferente. Marco Aurélio era um homem de enorme riqueza. Sua mãe era dona de algumas fábricas nos arredores de Roma, mas ele não acreditava que isso fosse inerentemente um problema. Marco Aurélio não despreza a posse material, como alguns outros filósofos fizeram ao longo da história, mas em vez disso, ele tinha cautela em relação ao seu relacionamento com as coisas que possuía. Marco Aurélio poderia ter tudo o que quisesse: dinheiro, casas, arte, vinho, mas escolheu não o fazer. Em vez disso, ele dizia: não sonhe com as coisas físicas que você deseja. Elas são insignificantes, elas não realizam seu potencial, apenas você pode fazer isso.
Marco Aurélio não transferia o seu valor para suas posses. Ele sabia que sua busca por ser um ser humano melhor e melhora do seu caráter eram buscas que somente ele poderia realizar e não poderiam ser mensuradas pela quantidade do seu patrimônio. Muitas vezes, se perdemos o emprego, por exemplo, nos sentimos humilhados e fracassados. Mas nosso valor não pode ser depositado ou transferido para nossos bens materiais. Claro que todos querem ter a dignidade de um trabalho e uma vida ética, mas não podemos deixar que um infortúnio ou alguma dificuldade defina nosso valor como ser humano. Da mesma forma, do lado positivo, quando tudo vai muito bem, começamos a relacionar nosso patrimônio e dinheiro com o nosso valor pessoal. Reflita sobre o que você tem e valorize essas coisas. Lembre-se do quanto você as desejava, quando ainda não as tinha. Mas, tome cuidado, Marco Aurélio não as valoriza tanto a ponto de ficar desesperado se as perdessem. As coisas que temos são agradáveis, mas não importam. Elas não melhoram você como pessoa, não o tornam mais virtuoso ou mais gentil. Seu real potencial na vida não é acumular coisas. Marco Aurélio afirmava que o potencial humano é maior do que isso. Escava dentro de ti, é lá que está a fonte do bem, e esta pode jorrar continuamente se a escavares sempre. Marco Aurélio. 5. Lembre-se da nossa humanidade comum. Nascemos para trabalhar juntos, como pés, mãos e olhos, como as duas fileiras de dentes superior e inferior. Obstruir uns aos outros é antinatural. Sentir raiva de alguém, virar as costas para ele, essas são obstruções. Marco Aurélio. De acordo com Marco Aurélio, todos nós compartilhamos um vínculo comum em nossa existência humana. Todos nós lidamos com emoções difíceis, experiências devastadoras e estresses diários. Claro, cada um tem seu estilo de vida diferente, mas em alguns aspectos somos todos exatamente iguais. Por exemplo, se uma pessoa é muito rica ou tem melhores condições para ter uma boa alimentação, realizar exames médicos e fazer exercícios físicos regularmente, isso não garante a ela saúde. Nenhum de nós é imune à dor, à doença, à perda ou à morte. Nós, seres humanos, somos naturalmente criaturas sociais, e através desse convívio social que surgem as mudanças e evoluímos. Por isso, quando Marco Aurélio se deparava com uma pessoa sem vergonha, má ou difícil, ele se perguntava: é possível um mundo sem falta de vergonha? Não. Então, não peça o impossível. Tem que haver pessoas sem vergonha no mundo. Esta é uma delas. Sabemos que encontrar pessoas difíceis, preguiçosas ou perversas é inevitável em nossas vidas. No entanto, Marco Aurélio nos aconselha a não aceitarmos suas provocações. Em vez disso, devemos atribuir seu mau comportamento à ignorância. Eles se comportam mal, porque não têm o conhecimento que você possui. Quando alguém diz ou faz algo que está errado aos seus olhos, o julgamento de estar errado é baseado no conhecimento que você tem. Se uma pessoa não tem as mesmas informações ou sabedoria que você, é improvável que ela chegue às mesmas conclusões sobre o que é certo e errado. Por exemplo, se alguém está fazendo piada sobre seu peso e continua a chamá-lo de gordo, pode ser porque eles podem não achar que o body shaming, a prática de fazer comentários negativos sobre o corpo de alguém, seja algo ruim, e, em vez disso, achem que estão apenas sendo motivacionais e que estão realmente ajudando. Você fica chateado porque acha que é cruel e isso afeta sua confiança e pode tornar as coisas ainda piores, enquanto eles podem não ter ideia de como isso o afetou negativamente. Mais importante ainda, assim como todos os outros, também podemos ser ignorantes. Pense nisso. Com que frequência você age ou fala com o objetivo de irritar ou prejudicar outra pessoa? Quantas vezes você persegue ativamente, provocando ou zombando de outra pessoa? Muitas vezes vemos apenas o defeito dos outros e ignoramos os nossos. É como na fábula das duas algibeiras. Há muito tempo atrás, Prometeu, criador da humanidade, pendurou em cada pessoa duas sacolas cheias de defeitos humanos. Na frente, diante do peito, pendurou uma sacola com os defeitos das outras pessoas, e nas costas, pendurou uma segunda sacola com os defeitos da própria pessoa. Desde então, acontece que os humanos só enxergam os defeitos dos outros e não reparam nas suas próprias imperfeições. Marco Aurélio acreditava que nascemos uns para os outros. Ele se lembrava repetidamente de que isso era a ordem natural. Uma árvore cresce frutas para que os animais possam comer. Os animais morrem para que as minhocas tenham comido.
Assim como no mundo natural, somos feitos para nos ajudarmos mutuamente. Isso é nosso dever. O único verdadeiro fracasso na vida seria abdicar dessa responsabilidade. 6. A vida é limitada. Marco Aurélio passava muito tempo pensando na morte, tanto que seria impossível fazer este vídeo sem discutir suas opiniões sobre o assunto. Não porque ele era fúnebre, mas porque isso o levava a se questionar o modo como vivia. Seu pensamento sobre a morte era simples: ela está chegando, quer você goste ou não. O estoicismo nos ensina a não ser negligentes nem desdenhosos, pois a morte é um desejo da natureza, faz parte de seu ciclo, ela precisa e vai ocorrer. Ela é tão necessária quanto qualquer outra coisa natural, como nascer, respirar, comer e se reproduzir. Agimos com negação, fingimos que a morte não existe ou que existe apenas para os outros. Marco Aurélio pensava muito sobre isso: se o corpo se mantém vivo até não poder mais, se o coração bate até não conseguir, porque perdemos o controle de nossas mentes, enfraquecendo-a e nos deixando abater. Na vida em que teu corpo não se deixa abater, é vergonhoso que nela tua alma se deixa abater antecipando-se a ele. Marco Aurélio. Saber que vamos morrer nos leva a examinar nossas vidas. O que eu estou fazendo da minha vida? Faz sentido viver dessa forma? Eu estou vivendo realmente o que sonhei? Se eu morrer hoje, vou morrer em paz, por ter vivido meu potencial? Assim como a natureza nos designou a sermos bons, a ajudarmos uns aos outros e a alcançar nosso máximo potencial, a natureza nos designou a morrer. Portanto, enquanto você está aqui, viva e seja gentil, seja bom, cumpra seu papel na natureza e depois morra. Porque a morte também faz parte desse papel. Quando você acorda de manhã, pense no fantástico privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Marco Aurélio. 7. Viva como um estoico. Marco Aurélio, junto com Sêneca e Epicteto, foi um dos pioneiros da filosofia conhecida como estoicismo. Os estoicos acreditavam em muitas coisas. Sua escola de pensamento abrangia lógica, ética, física e muito mais. Mas há uma distinção que está no centro da filosofia estoica, a distinção entre prazer e felicidade. O dinheiro, a fama, até o sucesso eram estímulos externos que proporcionam momentos fugazes de prazer, mas isso não era felicidade. A felicidade não era tão temporária. O conceito de felicidade era algo mais. Era um estado que vinha inteiramente de dentro, não vinha de ser imperador como Marco Aurélio, não vinha de coisas mundanas. Muito pouco é necessário para ser feliz. Está tudo dentro de você, em seu modo de pensar. Marco Aurélio. No estoicismo diziam que para alcançar a felicidade você deveria viver uma virtude, continuamente melhorar a si mesmo e se tornar o que você possivelmente poderia ser. A única falha, a única verdadeira dor, a única verdadeira tristeza, a única coisa que realmente vale a pena temer é decepcionar a si mesmo ou não alcançar seu potencial. Porque ser grande é seu dever, ser grande está em sua natureza. Mantenha-se simples, bom, puro, sério, livre de afetação, amigo da justiça, temente a Deus, gentil, apaixonado, vigoroso em todas as suas atitudes. Lute para viver como a filosofia gostaria que vivesse. Reverencie os deuses e ajude os homens. A vida é curta. Marco Aurélio. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com um amigo que precisa. Nos ajude a espalhar essa sabedoria milenar. Agora, para entender um pouco mais sobre estoicismo, é só clicar em um desses vídeos que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir.